Tá, ô, gente, então, meu grupo 4, né, composto pelo André, o Darlan, o Jonas, a Ilana, o Matheus, o Roberto. Nós vamos falar sobre Cambridge, né, a Universidade de Cambridge. Então, é uma universidade pública, tá? Fundada em 2009, mais de 800 anos, é a quarta universidade mais antiga do país. Cambridge fica mais ou menos, fica em torno de 100 quilômetros de Londres, dá para ir de bicicleta, até fiz a conta aí para quem quiser ir um dia. Eu vou falar um pouco mais rápido, né? A gente vai dividir a apresentação em duas partes, uma mais rápida, que tem a ver com a história, com o jeito Cambridge de ser, com a forma com que eles educam um pouco da história de dos colleges, né? Então, a gente começa pela missão, a missão de contribuir para a sociedade por meio da busca por educação, aprendizagem e pesquisa nos mais altos níveis internacionais de excelência, né? Então, os valores são liberdade de pensamento e expressão e a não discriminação. O que a gente observa em todo o contexto da leitura sobre Cambridge é que isso é preservado, né, a maior parte das vezes. Os princípios da educação é muito interessante também, então logo no início, né, da história de Cambridge, que é encorajar o espírito questionador, discutir extensa gama de assuntos acadêmicos, né, estreita interrelação entre o ensino, bolsa de estudos e pesquisa, forte apoio para pesquisadores individuais e grupos, né, e interessante, como já foi falado, a residência em Cambridge na maioria dos cursos, né, e a cultura de aprendizagem ao longo da vida, o que a gente observa tanto nos livros, sobre os autores, sobre celebridades, filmes, né, que isso é de fato perpetuado. O relacionamento com a sociedade, né, o mais amplo acesso, tanto a moradores, visitantes, nos museus e outros pessoas que passam por Cambridge, né, buscar disseminar e aplicar o conhecimento, tanto para a sociedade, tanto para o mundo. Então, oportunidade de parcerias inovadoras com empresas, fundações de caridade e saúde, né, e a preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente. Cambridge hoje está num dos rankings que nós encontramos, é a terceira melhor universidade do mundo, né? Existem outros rankings do Reino Unido, da Europa, né? E outros rankings. Está em terceiro lugar aí na universidade que mais premia, né? Com 92 prêmios Nobel. Atualmente aí são 22.500 alunos, 153% na graduação, 47% na pós, mais de 11 mil funcionários. Elas são divididas em 31 colleges, né? Além da universidade, tem 31 colleges. Os colégios, 150 departamentos. Isso representa em torno de 25% da população de Cambridge, representa 30% dos empregos da região. Então, um impacto considerável que a universidade tem para Cambridge, né? O Cambridge, né, tem a universidade, até como uma própria federal tinha alguns campos espalhados, Cambridge tem 31 colleges espalhados na cidade, todos eles aí permitem a conexão entre os alunos, favorecendo a aprendizagem e inovação. Essas imagens, né, grande parte das informações são dos sites de Cambridge, são muito bem explicativos, fáceis de acessar. Então, quando você acessa sobre os colégios, tem toda a história de A a Z, tá? No Google Maps está tudo bem localizado, onde fica todo mundo, né, como demonstra na imagem. São 30 cursos de graduação, né, 65 áreas temáticas, 300 cursos de pós-graduação. E aí a gente começa a falar um pouco dos colleges, né? Do Darwin College aí. É interessante que né, começa um pouco o jeito de Cambridge ser garantia de moradia e alimentação, né, nos colleges. Procedimento internos próprios que permite agilidade, habilidade e favorecimento ao ensino. E todo college promove eventos, esporte, dentre outras atividades que favorecem a aprendizagem e a conectividade, né? Então, eu achei essa foto de um de um de uma moradia, esqueci, de Darwin College aí, né, bem aconchegante, e também aproveitei o mesmo colégio para mostrar aí o Boat Club, né, onde então cada colégio tem seus esportes também.
E aí a gente entra um pouco, né, nas celebridades que estudaram em Cambridge. Eu fiquei também, eu nem sabia, né, fiquei impressionado. E então Charles Davis, a gente começa, é o primeiro, né, que a gente não vai debater muito sobre o que as celebridades criaram, acho que todo mundo conhece. Então, em 1828, né, foi para Cambridge, onde se matriculou no Christ College. E o interessante que Cambridge, né, que começa um pouco que a gente entendeu aí, o jeito Cambridge ser, eles perpetuam, né, tanto conhecimento, tanto a cultura dessas celebridades, né, que passaram pela universidade. E que isso, no final, existe um resultado muito interessante, né? Tanto recentemente agora abriram o quarto de Darwin, Charles Darwin, né? Fizeram vários eventos, perpetuam. E aí, esse site também eu achei muito interessante, porque ele é um site de educação infantil, né, sobre a história da evolução, a teoria da evolução, bem dinâmico, intuitivo, né. O outro que estudou no Emmanuel College, e todas essas celebridades, como John Harvard aí, que em 1607, 1638, existe nos colleges, né? Cada college tem seu site que traz informações além da vida, da carreira acadêmica, né? E vários eventos que acontecem até hoje sobre essas pessoas que passaram por lá, né? Então, John Harvard, ele graduou em artes em 632, foi um pastor calvinista que migrou para os Estados Unidos e levou essa cultura do financiamento da educação, onde a universidade o homenageou com esse nome, né? Também no Trinity College estudou Isaac Newton, né? E aí a gente começa uma série de documentários, né? Alguns financiados até por próprio Cambridge, para perpetuar os conhecimentos dessas invenções e do nome de Cambridge, né? Então ele estudou no Trinity College em 61 a 1696. A gente, outra celebridade interessante para quem nunca assistiu o filme, né, relata muito sobre a vida do Alan Turing, o jogo da imitação. É o pai da computação, que estudou no King College, tá? E é interessante assim a história dentro do próprio site do King College, relatando o tanto tempo que ele conseguiu diminuir o tempo da Segunda Guerra Mundial, né, descobrindo a codificação da máquina. É, os mais recentes, Stephen Hawking, né? Que estudou também no Trinity, fez doutorado, mas depois virou professor do Galway Caius. E também, para quem não sabe, tem o livro e o filme, A Teoria de Tudo, muito interessante, também contando a história de Stephen Hawking. Outro muito que eu achei que valeria a pena, são muitos, tá? Muitas celebridades de Cambridge, muitos nomes importantes para a história do mundial. Mas alguns a gente achou interessante até para apresentar os colleges, né? Que estudou no Peterhouse, Frank Whittle, o inventor do motor a jato. Existe um livro sobre ele, mas eu nunca li nem conhecia sobre ele, né? Interessante, me chamou muita atenção, que eu já tinha assistido o filme, né? O Homem que Viu o Infinito. O Ramanujan é um indiano. E é interessante nesse momento, né, eu lendo sobre a história dele no Trinity College e o filme, né, e depois entendendo um pouco de Harvard, a capacidade desculpa, Cambridge, que tinha de captar pessoas, né, com muito potencial de outros países, descobertas de outros locais, né. Então, é um exemplo que aconteceu com Ramanujan, né. É, Também a gente começa a falar um pouco sobre o DNA, né, sobre a Rosalind Franklin e o Francis Crick, que iniciaram todo o desenho da estrutura do DNA, que permitiu compreender o funcionamento dessa molécula, né, que mais tarde no Darwin College, o Ian Wilmut, um biólogo embriologista, né, eu acho que conseguiu aí fazer, produzir o primeiro, esqueci.
deu um branco. Clone. Clone, né, da Dolly. E é interessante que toda essa discussão, né, que vem só voltando aqui, né, desde Francis Crick, né, até o aperfeiçoamento por Ian, né, e aí agora uma matéria recente, cientistas de Cambridge criam células sintéticas, né, então o que permite aí às vezes até programar células para invadir vírus, bactérias, né, tratar doenças com alterações genéticas, né, então continua permitindo desde aquela época, daquela descoberta, continua permitindo uma série de outros ganhos, né, para o mundo. Eu achei interessante trazer essa história também do Robert Oppenheimer, né, que ele criou e explodiu uma bomba atômica, e aí é interessante que Cambridge não só trouxe conhecimento para a área da saúde, para a área da tecnologia, também como esse livro do Cambridge Five, né, ele conta a história de espiões soviéticos que viveram em Cambridge para captar todas essas invenções para aumentar o poder bélico da Rússia, né? E aí Cambridge também descobriu a regra do futebol, né? Nada mais do que as regras do futebol. Então, diante toda essa história, é interessante que a gente pôde perceber, né, a relação do novo, né, dos parques de alta tecnologias que existem hoje, mas que trazem toda a cultura, todo o conceito, né, eles mantêm a história viva do antigo, né, fazendo com que o sucesso de Cambridge aconteça da forma que esteja acontecendo, né. Então, e a partir disso aí, né, surge um parque, né, um fenômeno de Cambridge Cluster, né, é o Silicon Fen, que ele hoje está no centro de recuperação econômica da Grã-Bretanha, pelos muitos investimentos e pela uma relação única entre negócio e academia, criando um hub de alta tecnologia. Eu acho que exemplifica muito o que nós vimos até hoje, né, da Tríplice Hélice representada pela Adriana, e o funcionamento disso tudo, né? E é como reforço interessante o tanto que eles trazem, mantêm, preservam a cultura dos primeiros, né? Então, o Cambridge Cluster, né, hoje é o maior cluster de tecnologia da Europa, cerca de 61 mil pessoas são empregadas por 5 mil empresas intensivas em conhecimentos da área. Crescimento nas últimas décadas é impressionante, com mais de 1.500 empresas de tecnologia. Dessas, a universidade apoiou 300 empresas de alta tecnologia, propriedade intelectual e mais de 1.000 patentes. Mercado de trabalho de Cambridge também, né, os níveis de emprego vêm só aumentando, sendo 2,2% no segundo trimestre de 2019, com o número de funcionários subindo para 1.136, 1.400 na região. E não só, né, Cambridge atrai muito recurso, né, com turismo, né? Então, mais de 4 milhões de turistas visitam Cambridge a cada ano. Eu encerro por aqui, tá, a minha parte. De agora para frente, fica com o Jonas. Ô, Roberto, você vai passando também, por favor. Beleza. Bem, vocês estão vendo aí, né? Primeiro, boa tarde a todos, né? Nada acontece por acaso, né? Uma universidade com mais de 8 séculos e com muita história, né? Não adianta só ter muitos anos de vida, tem que ter seriedade no que faz, né? E nós percebemos isso pelas leituras que nós fizemos sobre a universidade, né? Que não é de graça, que ela é o que é. Eu vou falar aqui mais, enquanto que o Roberto falou mais da história, dos personagens, eu vou focar um pouco mais na parte, vamos falar assim, de negócios, né? Envolvendo a universidade e seu entorno, né? Antes de falar, só para o pessoal ter uma ideia, a universidade com seus colleges, claro que é o ponto máximo da região, né? Chamada lá de Silicon Fen. Esse Silicon Fen é até bom, que você sabe o seguinte, uma referência, é uma alusão, uma analogia que eles fizeram com Silicon Valley, Estados Unidos. Dada vamos falar assim, a semelhança e os dois hubs, né, em termos de tecnologia, de busca por tecnologia.
E esse nome Fen é porque tem a região lá chamada Fenland, a região, né? Então virou Silicon Fen. Outros falam que lá é o Cambridge Phenomenon, né? Porque é uma coisa realmente espetacular o que nós vimos, né? Das várias leituras que nós fizemos sobre como essa região está desenvolvendo, né? Realmente no Reino Unido e talvez na Europa não exista nada igual. Então vou falar mais sobre os impactos dessa região, né? Pela universidade e as empresas que estão lá. Os negócios de tecnologia movimentaram mais de 2,4 bilhões de libras em 2017. E, bom, eu gostaria de falar o seguinte, esse relatório nós conseguimos, a maioria das informações, são ali até 2019 e tal, mas no final, lá do outro quarto que eu vou falar, tem informação mais recente, que é de outubro de 2020. Mas é um pouco antes da pandemia, certo? Essas informações que a gente conseguiu coletar de números, né? Então, é uma cifra bem importante, né? Se você pegar aí 2,4, né? Multiplicar isso aí por hoje, a Libra deve estar em torno de R$7, vai para uns 12 bilhões de reais, né? Aproximadamente. Confirmando o status de uma cidade, de uma cidade com um hub de liderança e inovação no Reino Unido. Esse setor está se expandindo a uma taxa de 2,6 vezes mais rápida do que a dos outros setores da economia. Então, essa economia mais voltada para a tecnologia, para conhecimento intensivo, né, ela propicia esse crescimento acima dos outros setores da economia do Reino Unido. A cidade de Cambridge é uma das 8 localidades do Reino Unido com empregos em alta tecnologia acima da média. De todos, que lá, claro que além de Cambridge tem outras, né, outros parques, mas essa região de Cambridge realmente é a que está mais atraindo e isso faz com que a média de emprego lá, de crescimento de emprego, esteja acima do que o das demais regiões. Você podia passar para mim, por favor? Outros números que nós achamos interessantes, a gente mostra aqui para vocês. Primeiro, sobre a própria universidade. Em torno aí de 12 mil pessoas são empregadas diretamente pela universidade. É um número bem expressivo. 2,3 bi, ou 2.308 bilhões, são os gastos da universidade. Olha o que é isso, gente? É uma quantia muito alta, né? 2,3 bilhões de libras, né? São os gastos da universidade, University Expenditure, né? Mas, por outro lado, vocês estão vendo aí que a University Income, ou seja, o volume de negócio, né? Não, o volume de negócio não, o income é a entrada, é o que entra, né? Receita, traduzindo melhor, receita. Você que tem uma despesa de 2,3 tem uma receita praticamente a mesma coisa. O que mostra o seguinte, que praticamente é uma universidade autossustentável, embora seja uma universidade pública, ela tem, né, gastos de 2,3, né, e entradas de 2,20, né, aproximadamente. Com relação estou falando só da universidade, com relação a personagens, né, cientistas que já afiliados de Cambridge, né, que foram premiados com o Nobel, são 110, né? Diverge um pouco daquela informação que o Roberto colocou antes, mas a gente vê que tem umas certas diferenças, certo? Então, esse dado aí é de outubro de 2020, e o que o Roberto passou um pouco antes também. Mas, de qualquer modo, de 1904 até agora, é um número expressivo, que sejam 92, que sejam 100 ou 110. É um número grande, né, de pessoas que foram premiadas pelo Nobel. Outro número importante também é esse aí, de 2.300, 2.300 pesquisadores suportados ou apoiados, né, pelos empreendimentos de Cambridge, né? Então, com relação eles trabalham em escritórios de transferência de tecnologia e conhecimento. Então, só de pesquisadores são 2.320 pesquisadores, né, que são suportados, né, que recebem esse suporte, né, dos empreendimentos da Universidade de Cambridge. Isso é um dado de 2019, né, está aí embaixo aí, né, in academic year
2019. Então, não é nada velho, né? Outro número importante também é esse aí, né, que são a quantidade de alunos da universidade, né, beirando aí, alguns falam 20, outros 19.100, tá em torno de 20 mil alunos, né, na graduação. Outro percentual também expressivo é esse, né, eu achei muito interessante esse percentual de 87% das, das pesquisas submetidas à universidade, né, são consideradas as mais importantes do mundo, as pesquisas que estão submetidas à universidade, né? Então, conforme esse relatório aí, Research Excellence Framework, de 2014, as pesquisas líderes no mundo estão sendo desenvolvidas dentro da Universidade de Cambridge. Outro número é este aí, com relação a um dado que eles levantam de 1995 até por volta de 2018, né, até 2019, do que as spin-outs ou spin-offs, acho que é a mesma coisa, eu procurei ver, a gente está acostumado a falar spin-offs, né, mas parece que spin-offs, os Estados Unidos falam mais spin-offs e na Inglaterra mais spin-offs, mas são aquelas empresas derivadas, né, de empresas já existentes, né, mas isso aí, as que estão dentro da universidade, né, já alavancaram aí esse valor de 1,8 bi, né, de 1995 até praticamente agora. Outro percentual muito interessante é esse aí. Eu até lembrei do livro que eu li do Raoni e da Adriana, falando de Vale da Morte. Eu imagino que essa turma aí passa pelo Vale da Morte com a mão e os pés amarrados, porque 98% das empresas chegam no quinto ano, sobrevivem, né? Chega ao quinto ano sobrevivendo. É uma taxa muito expressiva, né? Dessas empresas que estão nesse portfólio aí. Cambridge Enterprise Portfolio Companies. Então é um percentual muito alto. Significa que a coisa lá é muito levada a sério, né? O sucesso é grande. Não é por acaso que cresce em números muito mais expressivos que as outras regiões, justamente por isso, né? Você vê que você começa uma empresa lá e a chance dela sobreviver é longa, é grande. Agora falando mais do cluster, né? O cluster, quando a gente fala do cluster, a gente não está falando mais apenas da universidade. Aquilo que a rodeia, os seus vamos lá, o entorno da universidade também, né? As empresas que estão lá, em outros parques, inclusive, que eu vou falar de 2 parques de Cambridge, mas existem outros parques, né? Eu estou falando, então, aqui do fenômeno Cambridge, né? Do Cambridge Cluster. Então, olha bem, 5.100, pouco mais de 5.100 empresas, né, de conhecimento intensivo nesse cluster lá em Cambridge. É uma quantidade bem alta de empresas, né, um número bem alto também, né, de conhecimento intensivo. Praticamente 70 mil pessoas estão empregadas nesse tipo de empreendimento, né, de conhecimento intensivo. Praticamente 70 mil. Outro número bem expressivo é esse aí, o turnover, né, de conhecimento das empresas de conhecimento intensivo. Esse turnover de 18 bi, fazendo uma conta aí, multiplicando isso aí por 6,9, vai para 120 bilhões na moeda nossa, né? E isso aí é o volume de negócio, né? O turnover, né? O faturamento, vamos falar assim, de tudo que está lá, a universidade, todo o seu entorno, todas as empresas que estão lá dentro dessa região de Cambridge. Um número muito expressivo. Outra também que outra informação interessante é essa aí, que considerando o ecossistema de inovação universitária, não estou falando da universidade apenas, né? O ecossistema todo, ele é considerado, ele está entre os com maior sucesso no mundo, né? Os mais bem sucedidos, está em terceiro lugar, né? Esse ecossistema todo ali. Outra informação é esse percentual de pessoas que trabalham em setores de conhecimento intensivo. Praticamente 30%, né, desse pessoal lá da região toda trabalha, né, em empresas, em setores de conhecimento intensivo. Outro dado importante, né, essa informação aí de patentes publicadas, né, no ano, imagino que em 2019, 316, é um número bastante expressivo também, né, só de patentes publicadas, né.
Vamos para o próximo, por favor. Bom, agora então, conforme inclusive o roteiro que o Raoni passou para a gente procurou mais ou menos seguir aquilo, né, que foi muito bom, que nos ajudou até na forma de sair pesquisando. Agora nós vamos falar aqui do St. John's Park, né, o Parque São João. O Parque São João, pessoal, ele é da universidade, é do college, St. John's College. É uma área que é uma área pode passar o próximo, aí a vista aérea do parque, né? Então, dentro do parque, tem o Centro de Inovação São João, né? Que seria St. John's Innovation Center, né? A missão dele é fornecer um ambiente de incubação dinâmico e de suporte para acelerar o crescimento de empresas inovadoras ambiciosas na região de Cambridge. E ele pode passar o próximo. Esse parque consiste de um terreno de aproximadamente 85 mil metros quadrados, né, que eles falam lá em 20 acres, se multiplica por 4, diga 0,4, vai dar em torno de 85 mil metros quadrados, né, para a gente fazer para facilitar a vida suas, isso aí deve estar aí em torno de uns 10, 11 campos de futebol, se juntar 8 campos de futebol, pelo menos é uma área dessa, é uma área até interessante, né, onde fica o parque. E dentro do parque tem o St. John's, dentro desse parque, que pertence ao St. John's College desde 1534, né, que fica esse centro de inovação, São João. Hoje o parque oferece um ambiente semelhante ao de um campus, próximo ao centro da cidade, de Cambridge, e próximo também às principais vias de transporte. A gente vê que lá o acesso é muito fácil, o professor Mike conhece bem, morou lá, estudou lá, mas pelo que nós vimos, né, eu não conheço, parece que ele tem essas facilidades, é um local muito próximo do centro e com vias de acesso que facilitam muito o acesso ao centro. Estão presentes no parque algumas empresas, né, de renome, nós colocamos apenas essas duas aí, mas existem outras também, né, como a Autonomy Corporation PLC, essa Red Gate Software Limited. Vamos para o próximo slide, por favor. Aí está essa imagem aí, é do primeiro prédio que foi construído dentro dessa área de 85 mil metros quadrados, né? Isso foi em 87, né? E ele foi concluído, a construção dele foi em 1988, 1989, se não me engano, mas é o primeiro prédio, né, que foi construído dentro do Parque São João, né? E foi o primeiro centro desse tipo na Europa, dedicado a apoiar empresas iniciantes, né, baseadas no conhecimento. Próximo, por favor. Dado o sucesso, né, desse primeiro, vamos falar assim, empreendimento aí, desse primeiro prédio aí, que foi casa para algumas empresas, eles logo começaram a expandir e criaram outros edifícios, né? Aí tem mais 4, vieram em 2001, já tinha mais esses outros aí, o St. John's House, Edinburgh House, Vitrum, e depois o Platinum, e agora, mais recentemente, o Morris, o Wilkes, e a coisa está andando, está entendendo? Está crescendo muito também. Vamos. Cerca de 85 empresas estão localizadas, né, no St. John Innovation Center, né? Os locatários são empresas em estágio inicial que operam em uma ampla gama de tecnologias. Então, vai de tudo lá, certo? Não é focado só por exemplo, em biotecnologia ou na engenharia artificial e eletrônica, não, tem de tudo. E tem uma quantidade de empresas já bem interessante, aí, que são 85 empresas. Os locatários, outra coisa interessante é o seguinte, essas empresas, elas entram e ficam lá por um período, 2 anos, se não me engano, e a hora que a empresa está andando com as próprias pernas, vamos dizer assim, aí elas saem, já entram outras, então há uma rotatividade, certo? Por isso que o parque é considerado uma grande incubadora, né? As empresas começam lá, nascem lá e saem, mas ficam no entorno, elas ficam dentro da região de Cambridge, né, normalmente. E continuam fazendo com link com a universidade, isso que é muito importante. O Centro de Inovação também tem mais de 330 locatários virtuais, né, que fazem uso das instalações e muitos dos quais cresceram e se mudaram para o centro como locatários,
né, começaram de forma virtual e depois começam a crescer e estão lá dentro do parque. Ao contrário de outros centros de inovação, ele tem uma peculiaridade em relação ao próximo, que eu vou falar, por exemplo, que ele oferece esse serviço de marketing, contabilidade e serviços jurídicos, coisa que eu não vi nos outros, certo? Então, eles, inclusive, colocam isso. Alguns dos investidores do Parque São João são esses aí, né, empresas conhecidas, aí, a BASF, Bank of America, né, Siemens, e aí dá para ter uma ideia, não são todas, ok? Próximo. Agora vamos falar, então, do outro parque que pertence, vamos falar assim, à universidade, porque, indiretamente, esse parque aí é uma área bem maior, né? É uma área de 152 acres, que corresponde a uns 600 mil metros quadrados. Quanto que de lá era? Você pode até passar, por favor. Essa foi fundada pelo Trinity College, né? Enquanto que o outro foi pelo St. John, né? Esse aí foi o Trinity College, né? Que tinha essa área, né? Uma grande área, imensa aí para a região. E em 1970, ou seja, o outro foi 87, 88, esse aí foi mais velho, né? Esse parque maior aí. E é uma área bem maior também. É o maior e mais antigo centro de pesquisa e desenvolvimento comercial da Europa. A maioria das empresas tem links ativos e parcerias de pesquisa com a universidade. Isso é muito importante, eles fazem questão de frisar isso. Então, esse vínculo permanece, né? Então, a universidade, como o Roberto colocou, ela respeita o antigo e está sempre se aliando cada vez mais à novidade, à tecnologia. Patrocina a universidade e outros grupos de apoio e interesse, né? As empresas que estão lá dentro do parque continuam ajudando a universidade, ajudam a patrocinar a universidade e outros organismos de ensino lá da região. Muitas empresas localizadas no parque saíram da Universidade de Cambridge. Tem informação interessante também. Esse parque lá, muitas dessas empresas que estão lá no parque brotaram, nasceram lá dentro de algum college, né? Tem 31, tem um college à vontade para poder fundar a empresa. Vamos. Alguns dos principais objetivos do Science Park, né? Eu coloquei alguns aí. Nós temos, primeiro, é promover vínculos estreitos com a Universidade de Cambridge, facilitar a transferência de tecnologia, apoiar empresas de P&D desde o início até a sua consolidação, promover e estimular o crescimento de grupos de pesquisa e desenvolvimento da biotecnologia e alta tecnologia, fornecer instalações especializadas e experiência em transferência de tecnologia para empresas de P&D em uma variedade de setores. Próximo. Alguns números aí do parque, né? Ele foi, como já dito, né, o ano de estabelecimento dele foi 1970, são 130 empresas, mais de 7 mil funcionários, uma área de 152 acres, que corresponde a aproximadamente 600 mil metros quadrados, 58 edifícios, enquanto que o St. John deve estar aí com de 8 a 10 edifícios, esse aí está com 58, é bem maior. Esse percentual aí de 61% são de empresas, olha bem, um percentual alto, né, mais da metade, né, 60% das empresas são originárias em Cambridge, né, e 50% das empresas representa isso que está tudo lá dentro desse parque, sendo Cambridge Science Park, representa 50% das empresas constituídas na década, ou seja, o que aconteceu de 2010 até 2000, até antes da pandemia, foi um negócio absurdo. Vai ver que chegou crescimento de 50% nessa década aí. E 30% dessas empresas que estão dentro desse parque são empresas estrangeiras. Vamos. Informações sobre o parque, mas o parque conta com empresas multinacionais que buscam acesso aos graduados pela universidade, pesquisadores e empresários, formando um conjunto diversificado de talentos. Então, pega o pessoal da universidade que acabou de se graduar, pega pesquisadores, pega empresários bem, vamos falar assim, top, né? E isso tudo forma essa gama, esse conjunto diversificado de talentos. A maioria das empresas do parque trabalham, fazem tecnologias envolvendo desde medicamentos personalizados de diagnóstico de câncer não invasivos até inteligência artificial, além de empreendimentos voltados para defesa e conectividade. Né? Aí tem o último prédio, nem é um prédio, é um centro, né? Um baita de uma instalação, que é a Bradfield Center, né? É a coisa mais recente que tem lá dentro do parque, do Cambridge Science Park, é um exemplo do sucesso de Cambridge, com 200 empreendedores instalados. Foi inaugurado em 2017, o edifício tem 4 mil metros quadrados, construído especificamente para acomodar centenas de pesquisadores, inventores, startups
e empresas de expansão. Em seguida, em 2018, foi inaugurada no parque uma nova instalação da empresa líder de jogos, a Frontier PLC, uma empresa também muito grande. Mas multinacionais de bilhões de dólares, como a Microsoft, a Apple, a Amazon, a AstraZeneca, gente, ela vem de duas empresas, uma sueca, antes chamava Astra, outra acho que é Zeneca, que era lá da região de Cambridge, elas se juntaram e falaram, bom, se a gente cair nessa região aqui próxima à universidade, nós vamos prosperar. Eu li um pouco da história, isso é um diretor falando. Essa foi a razão para que eles fossem para lá e estão lá dentro do parque, né? Para ter essa proximidade com a universidade. Então, são empresas desse nível que estão lá dentro, né? Estão instaladas no parque, região conhecida como Silicon Valley, como eu já disse. Enquanto isso, empreendimentos iniciantes são bem-vindos e encorajados a se integrarem ao parque. Ou seja, há uma preocupação em acomodar grandes empresas como aí, e ao mesmo tempo eles estão incentivando outras empresas, né, a irem para o parque. Então era isso, gente, que a gente tinha para falar para vocês. Obrigado.